Olá pessoal, como eu falei sobre o que comer no café da manhã já, e aí muita gente me perguntou, mas e o resto do dia, o que eu faço? E de noite, principalmente à noite? Eu vou tentar sintetizar aqui como orientação geral o que seria interessante para a grande maioria das pessoas, tá? A noite é um período muito importante para a gente. Imagina que biologicamente a gente não teria a luz elétrica a partir de um dado momento para a noite, né? Então, quando que o ser humano comeria à noite? Seria antes de anoitecer, né? Ou seja, não é bem à noite, seria o final de tarde, né? Porque quando cai a luz, naturalmente sentiria sono e a gente dormiria. É claro que a gente já não vive mais na época das cavernas, e nem quero que vocês pensem sobre isso, que a gente precisa imitar aquela vida. Não, mas aquela vida nos serve de base para saber como viemos programados, porque o nosso genoma é o mesmo. A gente teve algumas adaptações, e são epigenéticas, né? A gente vai fazendo algumas alterações, mas o genoma é o mesmo. Cada vez mais hoje nós estamos entendendo algumas questões do passado para poder adaptar o nosso presente. O ideal, primeiramente, é que a gente não faça ingestão de alimentos muito próximo à hora de dormir. Entretanto, como eu sei que a vida de muitos dos que nos assistem, que me assistem aqui, assim como a minha, ela requer um tempo expandido de trabalho e depois às vezes atividades físicas, tá? Que o ideal não seria esse horário da noite, mas enfim, às vezes é só o que sobra. Às vezes a gente acaba comendo um pouco mais próximo de dormir. Então o que eu aconselho? Que chegue no final de tarde, isso é muito importante, porque esse alimento da tarde, ele vai nos dar sustentação para que a gente não chegue de noite desesperados de fome. Então, o primeiro ponto para poder comer bem de noite é comer bem de tarde. Então, quando de tarde? Olha, se eu pudesse fazer uma janta, e eu, Vitor, às vezes faço isso, uma alimentação que parece uma janta, que eu posso colocar um pouco mais de carboidrato nesse momento, misturar com gorduras de boa qualidade, proteína de boa qualidade, ingerindo uma alimentação dessa, no final de tarde, 5, 6 horas da tarde, e aí, mas eu não tenho trabalho. Eita, várias empresas que vendem esses alimentos prontos que dá para esquentar. Então, se vira, encontre soluções, né? Não é difícil fazer isso. No final de tarde, fazer uma boa de uma refeição, para que a gente não chegue desesperado de fome em casa e consiga comer algo mais leve à noite. O que é o mais leve à noite? O ideal seria uma refeição um pouco vegetariana à noite. A proteína poderia ser a do ovo, que é uma proteína de absorção mais lenta, ou seja, daria esse suporte proteico para as funções que o corpo precisa exercer usando a proteína, ou seja, quebrando essa proteína em aminoácidos, fazendo enzima, fazendo hormônio, tá? E a gordura do ovo daria mais a saciedade. Eu poderia usar vegetais, comer vegetais e ovos. Ou então usar uma proteína um pouco mais leve, né, que são as carnes brancas, a carne de peixe, que também pode ter uma gordura boa, com uma proteína boa e não é tão pesada para a digestão. É claro, o peso da digestão vai ser individual, depende de pessoa para pessoa. O que de fato acontece de errado? É comer uma pizza, né? Não quer dizer que não possa comer eventualmente, é comer um arroz e feijão, né? Para a maioria das pessoas, esses alimentos, massa, macarrão, né? E por que as pessoas se atiram nesses alimentos doces à noite? Esses alimentos com alta carga de carboidrato? Porque não fazem uma boa refeição de tarde, final de tarde. Aí chegam desesperados de fome à noite. Toda vez que eu não consigo fazer uma boa refeição de tarde, eu fico morrendo de fome à noite. E aí eu me submeto a erros. Esses erros podem acontecer eventualmente, não tem problema. Mas a maioria das pessoas tem esses erros como rotina. É cheeseburger, é uma quantidade de farinha à noite. O que acontece quando eu faço isso à noite? Se eu estimular demais a insulina à noite, e eu só faço isso se eu comer muito carboidrato à noite, eu vou ter uma série de consequências negativas na minha produção hormonal e neurohormonal do sono. Eu diminuo a chance de eu produzir boa melatonina, diminuo as chances de produzir bom GH, ou seja, eu vou engordar mais, eu vou ter menos reparação celular, eu diminuo as chances de produzir meus hormônios sexuais que são produzidos à noite, os que são produzidos à noite, ou seja, diminuo a função dos meus hormônios construtores e bons para o meu corpo, e assim começa aquela bola de neve. Então, o ideal é não comer tão tarde, tão próximo à hora de dormir. Agora, as pessoas, principalmente aquelas que fazem atividades físicas mais à noite, final de tarde à noite, essas têm um pouco mais de chance de, na hora de chegar, colocar um pouquinho mais de carboidrato.
E mais, né? Aquelas que querem ganhar músculo, que são magras. Ou seja, o gordinho que vai treinar à noite também não é interessante colocar carboidrato depois de alto impacto glicêmico. É só baixa carga glicêmica, low carb, alimentação low carb. Tá? Agora, dá para a gente generalizar um pouco essa situação? Generalizar isso que eu fiz, né? Existem individualidades, a pessoa que treina de noite, que quer ganhar músculo, mas para a grande maioria, para a imensa maioria de vocês que estão me assistindo aqui, o ideal é realmente diminuir a carga de carboidratos de noite, tentar fazer mais vegetariano, usar a proteína do ovo e assim ter uma boa noite de sono reparador e partir para no dia seguinte ter um bom café da manhã, como eu já expliquei para vocês, ok?